Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, mais uma vez, vamos continuar nossa aula sobre sistemática e filogenética. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar apenas como construir uma filogenia. Vamos começar? Então, quais são os problemas de se construir uma filogenia? Primeiramente, nós não temos certeza da história evolutiva, tá? Como que a gente faz para construir a filogenia, então? Naquele caso que eu mostrei para vocês, né, das características da flor, da planta, aquilo ali já estava predeterminado. E quando eu começo do zero? É muito difícil, não é uma tarefa trivial. Então, eu preciso primeiramente escolher quais caracteres eu vou trabalhar. E que caracteres são esses? Preciso trabalhar com caracteres herdáveis, certo? Cujas mudanças possam ser compartilhadas ao longo da descendência. Então, por exemplo, posso trabalhar com alguns caracteres que têm um forte controle genético, como, por exemplo, a coloração de pétalas, o tipo de desenvolvimento, tá? Então, se essa planta ela é escandente, se ela é um cipó, se ela forma uma touceira, tá bem? E além disso, a gente pode trabalhar com o tipo também de inflorescência. Esses três caracteres que eu apresentei para vocês, eles são fortemente controlados por modificações genéticas. Então, definidos os caracteres que eu vou trabalhar, nós precisamos agora avaliar a similaridade desses caracteres entre os grupos que eu estou estudando. Aí vem outro problema. Qual estrutura eu vou utilizar? Porque por mais que eu trabalhe com caracteres que são herdáveis, a gente tem a questão da plasticidade fenotípica. Tá? Então, nós temos folhas em uma mesma planta que às vezes medem 5 centímetros e às vezes medem 7, 10, apresentam mais clorofila, menos clorofila. Essas variações dependem muito das condições ambientais. Então, esse é mais um ponto que a gente tem que levar em consideração. A parte disso, a gente tem que pensar quando for trabalhar com a similaridade. Quando que essas estruturas elas serão similares? Nós vamos pensar na similaridade, então, utilizando os critérios de similaridade de Riemann, tá bem? Vamos ver o que é isso agora aos poucos. Esses critérios de similaridade, eles foram propostos pelo Adolf Riemann, tá? Que trabalhou muito com sistemática, com filogenia. E esses critérios, eles trazem, né, uma contextualização teórica para a gente poder identificar uma homologia, tá? Então, se vocês lembram, a similaridade é o primeiro passo para a homologia. E quais são esses critérios? O primeiro critério de similaridade é em relação à posição. Ou seja, quando nós temos estruturas em posições similares em dois organismos distintos. Então, aqui a gente está comparando o olho da batatinha, tá? Todo mundo já viu essa estrutura, e essa estrutura de jarro, observada aqui na planta do gênero Nepenthes, tá? Jarrinho lá da planta carnívora. E aí, por que a gente pode dizer que essas estruturas são similares? Porque essas duas estruturas, elas têm a sua origem em gemas axilares. São gemas axilares que se desenvolveram, tá? Os olhinhos da batatinha nada mais são que gemas que vão dar origem a novos ramos, ok? Então, por conta disso, eu posso dizer que, beleza, similaridade aqui é identificável. Além disso, eu posso utilizar esse critério para comparar a posição de um gene em um óperon, a posição de um nucleotídeo em uma sequência, e assim por diante. O segundo critério de similaridade é quanto à estrutura, tá? Quando eu estou comparando duas estruturas em relação aos seus componentes celulares e histológicos, tá? E aí aqui a gente vê uma árvore que tem suas raízes adventícias e aqui uma planta que é cheia dessas geminhas epifilares, tá? Então, lembrando lá Lembrando lá de populações, a gente tem aqui o nosso genete e os rametezinhos aqui, ó,
cada geminha dessa aqui se destacar, vejam que elas têm até as raízes prontas já. Elas dão origem a um novo indivíduo, fisiologicamente independente da planta-mãe, tá? Então, tanto as raízes adventícias quanto esses rametezinhos, eles não têm origem embrionária, tá? E a sua estrutura é a mesma, são células que se diferenciaram já no indivíduo adulto. Então, por conta disso, a gente pode afirmar que nós temos a similaridade quanto à estrutura. E, por fim, a gente tem o último critério de similaridade, que é o critério quanto à transição. Nós temos estruturas que são similares por conta de suas formas intermediárias ao longo do processo ontogenético, tá? Então, nós temos formas similares em estágios intermediários, certo? Ou nós temos formas intermediárias iguais em estágios diferentes do desenvolvimento no mesmo organismo. Então, por exemplo, aqui a gente está comparando as folhas da acácia, essa leguminosa, e os espinhos de Ora pronobis, tá? Então, a gente tem aqui os espinhos da acácia, que tem sua origem, né, uma continuação do caule, e as folhas. E nós temos os espinhos do Ora pronobis, que na verdade são folhas modificadas. Então, vejam só, em algum momento do desenvolvimento, essas folhas e essas folhas, em suas formas intermediárias, eram similares, tá? Então, nós temos aqui o critério de transição. E outra coisa muito importante que vocês não podem esquecer, vocês precisam ter em mente, é que a homologia e similaridade não são sinônimos, tá? Então, se vocês lembrarem lá de Animalia, nós temos estruturas que são muito similares, tá? Por exemplo, aqui as mãos, né? No caso aqui do lagarto, do homem, de uma ave e da baleia. Mas as funções são completamente diferentes, como vocês podem ver aqui, tá? Então, a gente tem a função de cavar, a função de voo, de agarrar e de natação. Então, nós temos estruturas semelhantes e funções diferenciadas. E nós temos estruturas análogas, que possuem uma estrutura totalmente diferente, tá? Mas a função é a mesma. Como, por exemplo, a nadadeira da baleia, da tartaruga, do peixe e dos pinguins, tá? Pessoal, então, estruturas homólogas, elas podem ser bastante diferentes. E estruturas análogas, elas podem ser bastante similares. Ou seja, a similaridade que a gente está avaliando, ela é apenas o primeiro passo na determinação de uma homologia. E finalizando um pouco essa questão, né, de homologia e similaridade, vamos trabalhar essas duas plantas, tá? Então, a gente tem aqui dois gêneros, o gênero Rhodia e o gênero Cylindropuntia, que são plantas que possuem folhas reduzidas a espinho, uma alta suculência por conta do acúmulo de água em seus tecidos internos. Então, essas duas plantas apresentam características típicas dos cactos, certo? Então, será que a gente está vendo aqui uma homologia? Ou a gente está vendo apenas a similaridade? Vejam só, eu falei que são dois cactos, mas na verdade o único cacto que a gente tem realmente da família Cactaceae é o Cylindropuntia, tá? E aí vejam que coisa, Cylindropuntia, dentro da família Cactaceae, está de um lado da nossa árvore filogenética. Enquanto o gênero Rhodia, apesar da suculência, apesar dos espinhos, veja só, eles estão na família das Apocynaceae, tá? Do jasmim-manga, por exemplo. Então, a gente tem asterídeos de um lado e cariophyllales do outro. Nós temos dois ramos, duas linhagens bem distintas. E o que aconteceu então? Aconteceu que nós temos plantas de ambientes similares
retornando aqui, vocês podem observar que a vegetação ela é seca, o solo é exposto, certo? Essa suculência indica um estresse hídrico muito grande. Então, com isso, esses dois grupos, esses dois gêneros, apresentam estruturas similares para sobreviver a essas condições. Mas a gente teve uma evolução independente. Ok? E aí, então, falando, né, agora dos caracteres, vamos definir o que são cada um desses conceitos. Caracteres, estados de caracteres e redes. Então, caráter. O caráter, ele é uma característica, ele é uma propriedade, um atributo que a gente vai estudar, tá? Então, normalmente, os caracteres, eles estão relacionados à morfologia das plantas. Mas a gente já viu no vídeo anterior que a gente passou a utilizar também como caráter as bases nitrogenadas, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou trabalhar o caráter fendas no grão de pólen. Então, a gente tem um grão de pólen aqui, vocês podem observar 1, 2, 3 aberturas. E aí, vamos supor, então, que eu pego, vou para campo, trago um monte de planta com flor. E eu consigo, dentro daquele meu grupo, ver que a grande maioria tem esse estado de caráter aqui. 3 fendas no grão de pólen. Mas eu tive um grupo que, ao invés de 3, eu tinha uma fenda só. Um pólen monossulcado. Eu atribuí a esse grupo, então, o nome estrelinha amarela, estrelinha dourada, tá? E agora eu preciso pegar e trabalhar com outros caracteres para verificar se existem outros estados de caracteres para poder fazer uma classificação mais refinada, certo? Vamos começar agora a pensar na organização, né, desses caracteres, na classificação desses grupos. Então, pessoal, primeiramente, o que é um caráter? Um caráter, ele é uma característica, ele é uma propriedade, ele é um atributo do organismo que eu estou estudando, tá? E, normalmente, esses caracteres, eles são relacionados à morfologia das plantas, tá? Apesar de, como nós vimos no vídeo anterior, hoje nós estamos utilizando muito caracteres moleculares, tá? Como, por exemplo, as bases nitrogenadas. Então, vamos pegar de exemplo aqui que eu tenho um grupo de plantas, ok? Eu vou para campo, coleto um monte de plantas e decido classificá-las. E aí eu vou começar a trabalhar esse caráter, fendas no grão de pólen, tá? Então, a gente tem um grão de pólen aqui, e aí eu começo a estudar minhas plantas e verifico na lupa que temos um grupo, um único grupo, que possui apenas uma fenda. Possui um grão de pólen do tipo monossulcado. Eu nomeei esse grupo como grupo estrelinha amarela, o grupo estrelinha dourada. Mas a gente viu, eu vi na verdade, que a maioria das plantas que eu coletei tem um pólen com 3 aberturas. Um pólen chamado de tricopado, tá? Então, nós podemos dizer que essas variações do caráter são chamadas de estados de caráter. E aí a gente tinha um estado de caráter mais basal, que é uma fenda, certo? Se vocês pararem de pensar na parte da reprodução, é muito mais fácil a célula germinativa sair para fora do grão de pólen se a gente tiver mais aberturas. Então, eu posso chamar esse estado de caráter, grão de pólen monossulcado, como uma apomorfia, um caráter basal. E o grão de pólen sendo tricopado, eu posso chamar de estado de caráter derivado. Então, aqui a gente tem uma apomorfia. Beleza. Falei que a grande maioria das minhas plantas tem esse grão de pólen tricopado. Então, eu preciso buscar
novos caracteres para ver se eu consigo fazer essa separação. Vou trabalhar com qual caráter agora? Caráter pétalas. E aí eu começo, né, a identificar nas minhas plantas 2 estados de caráter. As pétalas são fundidas, eu tenho uma flor gamopétala, achei isso em um grupo. Nomeei esse grupo aqui de grupo quadradinho verde. E o restante possui as pétalas livres. A flor é dialipétala. Beleza. Então, agora a gente tem um monte de planta que tem esse pólen tricolpado. Então, eu preciso agora pensar em outro caráter. E eu começo a olhar as minhas plantas e eu vejo que tem 2 tipos de flores. E aí eu decido, então, trabalhar com caráter pétala. E olha só, eu vejo que tem algumas plantas que têm o pólen tricolpado e as flores livres. A flor é dialipétala. E eu vejo que existe um grupo de plantas que tem as pétalas fundidas. A flor é gamopétala. Vou dar nome para esse grupo, tá? Então, esse grupo difere lá daquele grupinho inicial do pólen tricolpado e pétalas livres. Vou chamar esse grupo de quadradinho verde. Decido, então, jogar mais um caráter relacionado às flores para ver se a gente tem outra separação. Jogo a inflorescência em capítulo, inflorescência das margaridas, da família Asterácea. E olhem só, consegui separar mais um grupinho. O grupo agora, losango vermelho. Então, aquele monte de plantas que eu coletei, agora eu consegui separar em 4 grupos diferentes, de acordo com essas modificações, esses diferentes estados dos caracteres que nós selecionamos. Grão de pólen, pétala e inflorescência em capítulo. E aí, pessoal, plantas que compartilham estados de caracteres, elas podem ser identificadas por meio da observação daqueles caracteres herdáveis que a gente conversou. Isso permite, então, a formação de grupamentos. E aí, vocês lembram lá da matemática do diagrama de Venn? Que nós temos 2 conjuntos unidos por uma área central, por exemplo. A área central representa o que é comum aos 2 conjuntos e existem áreas exclusivas de cada um. Então, aqui a gente trabalha com o diagrama de Venn. Então, vejam só. Nós temos o grupinho da estrela amarela, dourada, que possui o grão de pólen monossulcado, e o grupo das plantas que tem o pólen tricolpado. Aqui dentro desse grupo, a gente tem ainda as plantas que têm as flores gamopétala e, por fim, as plantas que têm as flores gamopétala e a inflorescência em capítulo. Vamos fazer o diagrama, os conjuntos, para poder delimitar esses grupos? Então, tá aqui, ó, o nosso grupo principal, pólen tricolpado, que junta bolinha azul, quadradinho verde e losango vermelho. Aí, o outro grupo, que vai excluir aqui as dialipétalas, lembram? Então, agora a gente tem as plantas gamopétala e com inflorescência em capítulo, quadradinho verde e losango vermelho. E, por fim, a gente tem o grupo mais excludente, o grupo losango vermelho, que é o único que possui inflorescência em capítulo, tá? E do lado de fora desse diagrama de Venn, eu vou ter o nosso pólen monossulcado. Nós podemos ainda representar, né, essa questão do compartilhamento dos estados dos caracteres por diferentes grupos por meio de uma rede, tá? Então, nós traçamos uma linha, uma reta, e marcamos nela cada uma das novidades, cada um dos estados de caráter,
desses caracteres que a gente está avaliando. Então, lembrando lá do nosso exemplo, primeiro caráter que a gente tem, fendas no pólen. Nós temos menos que 3 fendas e 3 fendas. Quem vai nessa ponta? Menos de 3, o nosso grupo aqui das estrelinhas amarelas. 3, primeiro grupo aqui, as bolinhas azuis. Então, nós inserimos o segundo caráter, pétalas. Nós vimos que as pétalas podem ser livres ou fundidas. Então, pétalas livres, a gente tem o grupo das bolinhas azuis. Fundida, os quadradinhos verdes. E, para finalizar, a gente traz o último caráter, né, que apareceu, a última novidade evolutiva, a inflorescência em capítulo. Quem possui essa inflorescência? Apenas o grupo do losango vermelho. Tá? Então, vejam só que a gente representou em uma reta a mesma coisa do diagrama. Conforme eu mostro para vocês aqui, trazendo ele um pouquinho mais deslocado, claro. Mas vocês observam que a distribuição é a mesma. O grupinho da estrela amarela aqui fora e os demais, cada um dentro do seu diagrama de Venn. E para finalizar, eu posso ainda trazer todas essas informações em uma matriz de caracteres. Como que eu apresento essa matriz? Essa matriz traz os caracteres que nós estamos trabalhando, fendas no pólen, o tipo de pétala e o tipo de inflorescência. E os grupos, os clados, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o grupo das estrelinhas amarelas, das bolinhas azuis, dos quadradinhos verdes e dos losangos vermelhos. E aí nós temos a representação aqui de como que é cada estado desses caracteres, tá? Então, estrelinha amarela aqui, por exemplo, menos que 3 fendas, pétala livre, ausência de inflorescência em capítulo. E a gente vai trazendo, então, as novidades. Ó. Da bolinha azul para frente, todo mundo tem 3 fendas. Do quadradinho verde para frente, todo mundo é gamopétala. E apenas aqui, né? No grupo do losango vermelho, nós temos a inflorescência em capítulo. Aqui, então, só para vocês verem uma revisão, né? Dos 3 tipos de representações desse compartilhamento dos estados dos caracteres. Só que, gente, sempre tem um problema. Nós trabalhamos agora como se todas essas mudanças fossem acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso não acontece, tá? As modificações nos estados dos caracteres, elas vão acontecendo em tempos diferentes. E nem sempre a gente consegue facilmente identificar que essa modificação aconteceu. Então, a gente tem que tentar excluir esses caracteres que são difíceis de se reconhecer das análises filogenéticas. Ok? Por isso que hoje a gente tem a grande importância das análises moleculares. As análises moleculares, elas se tornaram uma espécie de sarrafo para a gente definir se trabalha ou não com determinado caráter morfológico, tá? Porque é uma análise muito mais robusta, as modificações são muito mais evidentes. E aí nós temos um outro problema. Como que a gente lê essa rede? A gente começa da estrelinha amarela aqui até o losango vermelho, a gente volta. Como que a gente faz? Qual que é a direção correta de leitura? Nós precisamos que essa árvore tenha um começo, uma sinalização para dizer, ó, você vai começar a ler a partir daqui. A gente precisa enraizar essa árvore. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente vai testando, tá? Eu posso transformar essa rede começando aqui pela estrelinha amarela. Eu acho que ao longo do tempo foram essas mudanças que aconteceram. Mas eu posso dar opções de enraizamento. Em vez de começar pela estrelinha amarela, eu posso inverter. Posso começar pelo losango vermelho. Ou eu posso ainda, em vez de trabalhar minha rede como uma reta contínua, posso trazer essa quebra aqui. Olha que confusão. Tá? Então, é muito complicado. Aqui, no caso, a gente está trabalhando com 3 caracteres só e seus estados. Imagina se a gente passa a trabalhar com 10, 20, 100 caracteres. Uma loucura, né?
Bom, então como que eu vou fazer para transformar minha rede em uma árvore evolutiva? Que eu consiga ver ao longo do tempo a diversificação desses grupos. Eu preciso criar uma raiz. Preciso criar um começo. Como que eu vou fazer isso? Por meio do uso de um grupo externo, de um outgrupo, tá? O grupo externo, ele pertence a um organismo que é aparentado ao grupo que a gente está querendo estudar, mas que ao mesmo tempo, esse grupo se separou, tá? Teve uma divergência, e a sua linhagem se separou antes da diversificação do grupo que a gente tem interesse. A partir, então, de agora, a gente assume que os táxons do grupo interno que a gente está trabalhando, eles estão mais intimamente relacionados do que com o grupo externo, já que eles compartilham um maior número de modificações. E, ao mesmo tempo, se eu adiciono um grupo externo à rede, eu digo que esse grupo externo ele vai estar definindo onde a minha árvore filogenética começa. Ou seja, esse grupo externo ele vai ser chamado, então, vai ser definido como raiz da minha árvore. Então, beleza, vamos pensar num grupo, né, externo aqui para nossa rede de caracteres. Se a gente parar para pensar, todas essas características aqui são relacionadas a flores. Quem são as plantas com flores? São as angiospermas. E quem são os parentes mais atuais, mais próximos de angiospermas? São as gimnospermas, certo? São as plantas com a semente nua. E quem se insere em gimnospermas? As ordens Cicadales, Ginkgoales, Pinales e Guinetales. Vamos trabalhar então a ordem Pinales, a ordem dos pinheiros. Então, como grupo externo, eu preciso jogar Pinales aqui fora, meu pinheirinho. Então, vamos pensar. O meu pinheirinho, ele tem uma flor sem pétala, ele não tem flor, certo? A gente não tem inflorescência, mas a gente tem um estado de caráter que é compartilhado por esse pessoal da rede, que é a presença do pólen monossulcado, assim como o grupinho da estrela amarela. Então, o pinheiro, ele se liga à espécie estrelinha amarela. Beleza, eu posso fazer um enraizamento da minha árvore, tá? Então, eu posso considerar o meu pinheirinho, eu posso considerar a ordem Pinales como um grupo externo. Poderia, então, dizer agora que a leitura dessa minha árvore filogenética se inicia da esquerda para a direita. Primeiro aqui com a espécie, né, com o grupo estrelinha dourada, chegando até aqui ao grupo losango vermelho. E agora sim, maravilha, consigo colocar essa minha rede seguindo o tempo evolutivo. Então, vejam só, aqui está Pinales, o nosso grupo externo, e aí agora a gente tem primeira mudança, né, no estado de caráter. Fendas no grão de pólen deixou de ser menor que 3 e passou a ser igual a 3. Então, nós temos todo esse grupo aqui. Nova novidade evolutiva. O tipo da pétala. Então, nós temos pétalas livres, aqui no grupo bolinha azul, e pétalas fundidas aqui nos dois grupos, quadradinho verde e losango vermelho. E a última novidade, a inflorescência em capítulo, que aparece apenas aqui no grupo losango vermelho. Tá? Prestem atenção que essa novidade da inflorescência em capítulo, ela é exclusiva do grupo losango vermelho. Então, a gente está falando de uma autapomorfia. Bom, beleza, né? Conseguimos agora enraizar nossa árvore, contar, né, as modificações ao longo do tempo. Conseguimos determinar nossa história evolutiva. Acabaram os problemas? Não. Não, porque agora a gente tem também que lembrar que ocorrem homoplasias.
E o que são essas homoplasias? O primeiro exemplo delas é o paralelismo. Paralelismo ou a convergência adaptativa. No paralelismo, eu trabalho com dois clados que são de linhagens distintas, não são linhagens relacionadas, tá? Então, por exemplo, aqui o clado A e o clado B. Esses dois clados possuem caracteres em estados distintos, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o clado A com estado de caráter X e o clado B com estado de caráter Y. E o que acontece na filogenia deles? Eles passam a expressar estados de caracteres idênticos. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas teve uma mudança nesse estado de caráter ancestral que levou ao mesmo estado de caráter derivado nessas duas linhagens que não tem nada a ver. Tá certo? E também temos a reversão. Que o que acontece? Eu tinha um estado de caráter ancestral, que eu chamei de X. Houve a modificação desse estado de caráter, eu passei a ter um estado de caráter derivado, aqui que eu chamei de Z, diferente do ancestral. E, por conta das modificações, eu não sei o que aconteceu ao longo da história evolutiva, esse estado de caráter derivado retrocedeu. Ele voltou a ser como era no estado de caráter ancestral. Então, eu tenho novamente o mesmo estado de caráter que eu vi lá no... Vamos finalizar o vídeo de hoje relembrando mais uma vez o conteúdo. Então, não se esqueçam que nós utilizamos caracteres herdáveis para construir uma filogenia. E alguns caracteres herdáveis, eles têm um controle genético mais forte do que outros. A similaridade ela é a base da sistemática filogenética, sendo apenas o primeiro passo para a gente filogenia. Além disso, plantas que compartilham estados de caracteres, elas podem ser identificadas por meio da observação desses caracteres herdáveis, permitindo assim que nós formemos grupamentos. E esses grupamentos, eles podem ser representados de diferentes formas, seja por meio de diagramas de Venn, por redes ou por matrizes de caracteres. Quando trabalhamos com a rede de caracteres, é necessário darmos um início a essa nossa história para a gente conseguir construir a nossa filogenia. É preciso criar uma raiz. O enraizamento ele se dá por meio do uso de um grupo externo. E definir uma história evolutiva, ela não é fácil, porque por mais que tenhamos outgroup e saibamos onde essa árvore começa, a gente ainda tem os fenômenos das homoplasias. Nós temos o paralelismo e nós temos a reversão, ok? Por agora é só. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!